Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, peço perdão aí pela imagem, mas eu senti na vontade de fazer esse vídeo e eu tô aqui no meu trabalho e quero tirar uma breve meditação para que os irmãos venham ouvir essa palavra tão poderosa. Irmãos, eu queria compartilhar o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 8. Estava lendo aqui agora há pouco e meditando muito nessa mensagem, né? A Bíblia é uma mensagem muito extraordinária, onde a Bíblia chega a falar em Efésios também que essa palavra é tão poderosa que ela penetra na nossa vida como se fosse uma espada. Então, eu acho muito incrível, né, o poder que a palavra tem, né? É o poder que tem, que dá a mentalidade para a pessoa pensar, né? Para a pessoa olhar para a própria vida. É muito maravilhoso a palavra do Senhor. A gente que erra muito em não ler ela. A Bíblia chega a falar que muitos erram por não conhecer a palavra do Senhor, né? Nem o poder de Deus. Então, em Romanos, no capítulo 2 e versículo 1, que diz assim, ó, preste bastante atenção, irmãos. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia traduzida na linguagem atual, né, onde nos traz a facilidade de entender melhor. E diz assim, ó, Romanos 2:1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia da ira, em que for revelado a ira e o julgamento julgamentos justos de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Amém? Só até o versículo 18. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 8. Eu não sei se os irmãos conseguiram entender direito, mas é uma palavra que serve para os dias atuais que nós estamos vivendo. Um bombardeio, né, como foi o último vídeo que eu fiz, né, de escândalos, né, pessoas que estão pegando a palavra de Deus, pregando, usando, manuseando, mas a sua vida é uma vida derrotada. Pessoas que estão dando mau testemunhos, né, pessoas que não se importam nos seus maus testemunhos, né? Pessoas que pregam uma coisa e vivem outra, né? Como tem muitos por aí, né, irmãos? A Bíblia fala lá em Isaías capítulo 5 e versículo
de número 20, fala assim, ó: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chama de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, do que pensam que sabe tudo. Olha, é o que mais tem hoje, pessoa que ele sai na rua, prega, as pessoas saem, pegam uma caixinha amplificada, vai pro meio da praça e ali condena o pecado de todo mundo. Mas quando ele para de pregar, muitas pessoas começam a fazer até mesmo aquilo que condena, aquilo que ele está condenando as pessoas. E como eu acabei de ler, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é para a gente não dar mau testemunho, para a gente rever as nossas atitudes, onde a Bíblia fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23 a seguir, que fala assim, que o homem se examine-se a si mesmo. Então a nossa obrigação, irmãos, é examinar a nossa conduta, o nosso comportamento. Eu fico vendo pessoas que brincam e não sabem com quem está brincando, não sabem quem é esse Deus, né? Pessoas que pregam sobre o adultério e vivem uma vida de adultério. Pessoas que pregam sobre a falta de amor e dentro dele tem o ódio. Pessoas que pregam sobre a avareza e na sua vida é uma vida cheia de ganância. Então pessoas que não conseguem rever nem o seu próprio ser, o seu próprio comportamento, né? Não sei se os irmãos que acompanham o canal têm visto, já tem um bom tempo, né, que eu não saio mais para pregar, mas talvez, irmãos, a gente precisa de um tempo, né, para a gente rever a nossa vida, para a gente ver o que está passando na nossa vida, se nós estamos aptos para manusear bem a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o obreiro tem que manusear bem a palavra do Senhor, que temos que apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Sabe por que muita gente sai para pregar nas ruas, né? Sai para pregar até mesmo aí nas igrejas e é envergonhado por Satanás? Porque brincam muito com a palavra, né? É muito fácil, irmão, você condenar a vida de alguém. É muito fácil você esfregar o dedo na cara de outra pessoa, né? E falar do pecado dele, né? Esquecendo que o seu pecado também está ali, presente, né? Então por isso que muitas das pessoas hoje é envergonhado pelo inimigo, né? Eu sempre, quando eu saio para pregar, eu tenho o costume de pedir ao Senhor a conduta, né, a permissão, para que eu não seja envergonhado diante de Deus, né? Que eu não seja envergonhado, porque o inimigo, ele é o acusador, né? Então nós temos que rever nossas vidas, nosso pensamento, o nosso comportamento, para depois pegar a palavra do Senhor e orientar alguém, né? Pegar a palavra de Deus e ali pregar. Não adianta nada, meu irmão, sair nas ruas, gritar, não adianta nada. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, se eu não me engano, que a gente pode dar até mesmo o corpo para ser queimado, né? Sem amor, que é obediência também, de nada adianta, né? Então temos que preparar a nossa vida primeiro espiritual, para depois sair pregando e falando de Jesus, falando de santidade, porque Jesus é santidade. E isso me entristece muito, irmãos, ver pessoas que estão dessa maneira, né, conduzindo a multidão, arrastando multidões,
com seus maus testemunhos. Porque muitas das pessoas tá com a sua vida transformado em maldição e pregam bênção por aí. Pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Pessoas que dão maus testemunhos e arrastam multidões para vir fazer más práticas também. Muitas pessoas, né? Infelizmente, é a geração que nós estamos vivendo, né? Então principalmente, eu falo por mim, quando eu resolvi a servir a esse Senhor, eu falei com o Senhor muito sincero, tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu falei, olha Deus, quando eu vim para Jesus, foi em 2017, já tinha um bombardeio de escândalos, né? A Bíblia fala que por multiplicar o pecado, a fé de muitos se esfriaria, né? E eu era um dessas pessoas que tinha minha fé, né? Uma fé muito pouca, né? No Evangelho. Por causa de quê? Por causa dos maus testemunhos. E eu tive uma conversa muito séria com o Senhor e falei, ó Senhor, a partir de hoje, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados e quero te servir até o resto da minha vida aqui na terra. Porém, eu não quero te servir igual essas pessoas servem. Eu não quero ser mais um evangélico, né, no meio da multidão. Quero ser um sincero servo do Senhor, que não visa dinheiro, como muitos, né, quase a maioria, que não visa fama, aplausos, né, como a Bíblia diz em Lucas capítulo 6, ai de vós se o mundo vos aplaudir. Mas, infelizmente, muitos só querem aplauso, né, fama, fã-clube, né, infelizmente, né, irmãos. Então, eu achei essa palavra de Romanos capítulo 2 muito interessante e muito alertante também, né, ao ponto de nós revermos nossos comportamentos, né? Temos que rever a nossa vida primeiro, para depois sair orientando as pessoas, né? Como que que autoridade eu posso ter, né, em pregar para as pessoas se eu estou no segundo casamento, terceiro casamento, né? Se diante de Deus isso não é certo. Que autoridade eu posso ter, né, pregar sobre o amor se o meu coração está cheio de ódio? Então temos que consertar a nossa vida diante de Deus primeiro, para depois assim propagar o evangelho puro e verdadeiro. Longe de mim, irmãos, querer trazer discórdia com a irmandade, longe de mim querer trazer as pessoas abaixo, né, o pessimismo, não, mas que sirva de um alerta, né, baseado em uma palavra de exortação que está escrita em Romanos capítulo 2, né? Medite você mesmo, né? Se você está errado diante de Deus, primeiro conserta a tua vida com Jesus, primeiro coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, para depois você vir servir ao Senhor com excelência. Lembro que Jesus falou em 1 Coríntios capítulo 13, não, capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, perdão, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, olha, aquele que quer servir o Senhor, o bispo, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não bebedor de vinho, né? Não muito nervoso, mas sim tendo temperança, sendo calmo, né? Então, se você que não consegue administrar nem a própria casa, você conseguirá administrar uma casa do Senhor? Por aventura vai conseguir? Então, medite nessa palavra, irmão. Não brinca com a palavra do Senhor, não. Não brinca com as coisas de Deus, não, que é muito séria. Em Romanos capítulo 2, onde eu acabei de ler, fala, olha, saiba você que se você exorta alguém e vive na mesma prática, você só está amontoando para si a condenação e ira de Deus sobre a sua vida. Amém?
Não sou a pessoa mais certa do mundo, mas eu tenho uma consciência limpa que eu não quero e não tenho consciência e não tenho, como se pode dizer, eu não tenho a falta de temor ao ponto de brincar com a palavra de Deus. Precisamos trazer para a nossa vida o temor a Deus. Temor a Deus. O princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Se você está errado diante de Deus, fala com Ele, conversa com Ele. Não manuseie a palavra do Senhor de qualquer maneira. Não brinque com a palavra de Deus, porque futuramente terá uma grande consequência a pagar. E vai ser muito grande, irmãos. É tempo de despertar, é tempo de consertar diante desse Senhor. Amém? Que o Senhor possa orientá-los, que o Espírito Santo, a partir dessa noite, possa guiá-los no caminho correto. Porque só Ele, meus irmãos, só o Espírito Santo pode nos dar essa orientação perfeita e correta. Porque Ele ainda continua falando conosco. Às vezes fico lembrando e pensando, olha, como eu pecava no meu tempo de ignorância, eu não conseguia sentir um remorso, né, um arrependimento, porque a Bíblia fala que o pecado faz a separação do homem e de Deus. Então hoje eu consigo entender que quando eu pecava, eu não tinha um arrependimento e não conseguia ouvir uma voz do Espírito Santo, porque o pecado ali estava presente. Mas a partir daquele momento que você conheceu Jesus, se arrependeu, ali o Espírito Santo está para nos guiar. E ali você pode perceber que quando você erra, o Espírito Santo está ali para te incomodar, para te orientar, para falar para você, para mim e para você, que aquilo não está certo. Né? Então essa é a função do Espírito de Deus, é nos convencer de todo erro, de todo pecado, para trazer para nós o arrependimento. E nós temos que abrir nosso coração e não fechar. Amém? Fala com o Senhor ainda essa noite, porque amanhã pode ser tarde demais. E você que está manuseando a palavra do Senhor em pecado, não brinque com Deus, pois esse Deus é um fogo consumidor, que logo em breve ele vai se manifestar. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.